Agora, nós vamos começar a correção das atividades. A primeira atividade que nós vamos corrigir é essa que eu passei agora há pouco. Aí o primeiro diz assim: o reino Monera é composto dos seres mais abundantes do planeta, também conhecidos como micro-organismos, pois todos são unicelulares e microscópicos. Apresentam também a ausência da carioteca, sendo, portanto, classificados como procariotos. O grupo que compõe o reino Monera são protozoários e bactérias, algas e bactérias, levedos e bactérias, árqueas e bactérias. Então, antes de responder, nós vamos relembrar o reino Monera. O que é o reino Monera? É o reino das bactérias e das árqueas, em que são seres microscópicos que só possuem uma célula, são unicelulares, pois possuem apenas uma célula. São seres que são procarióticos, ou seja, eles não possuem um núcleo individualizado, não possuem uma carioteca que envolve esse núcleo. O seu material genético, que poderia estar no núcleo, bem organizado, esse material genético não está no núcleo, porque ele não possui núcleo, e esse material genético vai estar disperso no citoplasma. Então, essa é a principal característica do reino Monera, por ser procariótico e o material genético está disperso no citoplasma. Então, respondendo, né, nós já vimos aí que o reino Monera é o reino das árqueas e bactérias. E o que são as árqueas? Então, as árqueas são seres que podem viver em lugares inóspitos, ou seja, em condições extremas. São seres que são muito semelhantes às bactérias, né? Foram descobertos há muitos e muitos anos, foram os primeiros seres, junto com as bactérias, a povoar o planeta, segundo os cientistas. E esses seres, eles têm essa característica assim mais marcante por serem seres que possuem uma característica de conseguir conviver em lugares, em ambientes extremos, como ambientes que possuem muito sal, ambientes que é muito quente, uma temperatura muito elevada. Tem alguns que possuem a característica de liberar metano, então eles convivem também com essa liberação de metano. Então, são seres que conseguem conviver em ambientes assim que outros seres vivos não conseguiriam, certo? Esses são as árqueas. E as bactérias são todos os outros do grupo. Então, o reino Monera é dividido entre as árqueas e as bactérias. Né? Aí está a resposta, a letra D, árqueas e bactérias. O segundo, o reino Monera é um dos 5 reinos no qual encontram-se todos os organismos autótrofos, fotossintetizantes, procariontes, heterotróficos. Então, vamos ver. Todos os seres do reino Monera são autótrofos? Não. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. Alguns são autótrofos, possuem o próprio alimento através da fotossíntese ou quimiossíntese. Outros são heterótrofos, que não possuem não produzem o próprio alimento. Fotossintetizantes? Não. As cianobactérias, que está no grupo das bactérias, elas são fotossintetizantes, mas outros não. Outros são quimiosintetizantes, que produzem o próprio alimento através de uma reação química. Outros não produzem o próprio alimento, então não são todos fotossintetizantes. C. Procariontes? Sim, todos os seres do reino Monera são procariontes. Não existe nenhum eucarionte. Todos são procarionte. O que são procarionte? Repetindo, batendo na mesma tecla sempre. Procariontes são seres que têm uma célula simples, que não tem todas as estruturas, todas as organelas. São seres que não possuem um núcleo individualizado nessa célula. O material genético que estaria no núcleo está disperso no citoplasma. Heterotróficos? Não. Alguns podem ser autótrofos, produzir o próprio alimento. Então, o segundo seria o quê? A letra C. Todos os seres do reino Monera são procariontes. O terceiro. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que se encontra um organismo classificado de acordo com a classificação em 5 reinos, como representante do reino Monera. As algas
está no reino Monera? Não. As algas são protistas. Cianobactérias? Sim, as cianobactérias são seres fotossintetizantes que pertencem ao grupo Monera. É um tipo de bactéria. Paramécio não, que é um protozoário, e está no grupo protista, e HIV também não, é um vírus. Então, todos que são pertencentes ao grupo Monera são as cianobactérias, a letra B. Durante um exame de uma criança enferma, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um micro-organismo unicelular. Unicelular, uma célula. Procarionte, célula simples, sem núcleo e material genético disperso, e que pode ser combatido por o uso de medicamento conhecido genericamente como antibiótico. O médico descreveu um organismo classificado como, só pode ser o quê? Uma bactéria, pois o único ser capaz que é sensível a um antibiótico é a bactéria. E a bactéria está em qual reino? Fungo, animal, protista, vírus ou monera? Monera. As bactérias estão no grupo Monera e são os únicos seres que, que não são resistentes aos antibióticos, são sensíveis aos antibióticos. Os antibióticos, eles conseguem frear a reprodução das bactérias. Então, os antibióticos são produzidos para combater as bactérias porque eles têm esse mecanismo de frear essa reprodução. E também por organismos procariontes são também do reino Monera. O quinto. Protozoários são seres procariontes, que podem ser autótrofos ou heterótrofos. Você concorda com essa resposta? Justifique sua resposta. Então, vamos voltar lá aos protozoários. O que são protozoários? São seres microscópicos, não é isso? Que não são capazes de produzir o próprio alimento, né? Então, são heterotróficos. Eles não podem ser autótrofos ou heterotróficos, todos são heterotróficos. E eles não são procariontes. Eles já são uma evolução a mais. O Monera vem primeiro com seres procariontes, simples. Aí já vem uma evoluçãozinha a mais, que são os protistas, que são seres eucariontes. Os primeiros seres eucariontes a surgir são os protistas, que é uma evolução a mais, um passo a mais dos moneras. Os protistas, que são os protozoários, os protozoários estão incluídos no reino protista. Eles são seres o quê? Eucariontes, não são procariontes. Eles não podem ser autótrofos ou heterótrofos. Todos são heterótrofos. Então, essa resposta não está correta. Essa afirmação aí não está correta, pois eles são eucariontes e heterótrofos. Então, vamos ao sexto. Um exemplo de protozoário que se locomove por flagelos são a ameba, paramécio ou trypanosoma. Então, nós sabemos que os protozoários, eles podem ser classificados através da sua locomoção, a forma que eles se locomovem ou se movimentam, que tem os ciliados, os flagelados, os risópodes e os apicomplexos. Então, os ciliados, eles vão ter o quê? Cílios para se locomover. Cílios, pequenos cílios para se locomover, para capturar alimento. Os flagelados, eles vão possuir um flagelo, né? Esse flagelo, que é tipo assim, tipo um filamento, né? Esse flagelo vai ajudá-lo a se locomover e também a capturar alimento. Os risópodes são aqueles que possuem falsos pés, que são chamados de piseautópodes. Então, alguns possuem cílios, outros flagelos, outros falsos pés e outros não possuem nenhum desses, né? Eles vão se locomover através do movimento, né? De líquido, uma corrente líquida,
né? Eles vão fazer alguns movimentos para se locomover. Não vão possuir nem flagelo, nem cílio, nem falsos pés. Então, a ameba, ela está incluída em qual desses quatro? A ameba está incluída nos risópodes. Elas possuem falsos pés. O paramécio está incluído em qual? O paramécio está incluído nos ciliados, ele vai possuir cílios. E o tripanossomo, ele vai possuir flagelo. Então, a resposta da letra do sexto é o que? O tripanossomo. As algas, o sétimo, as algas unicelulares são exemplos de algas unicelulares, bactérias protistas ou vegetais. Nós vimos que o reino protista se divide em protozoários e algas. Então, as algas, elas são seres unicelulares, eucariontes, estão no grupo protista, uma evolução a mais do Monera. O núcleo dos protistas tem um núcleo organizado, o material genético fica todo organizadinho dentro do núcleo. E esse núcleo vai ter uma carioteca, né, uma membrana que vai envolver esse núcleo. Então, são chamados de eucariontes. Então, os protistas, eles são divididos em protozoários e algas. O oitavo, as bactérias são pluricelulares, eucariontes ou procariontes? Elas não são pluricelulares porque são unicelulares. As bactérias possuem apenas uma bactéria. Não são eucariontes porque são procariontes. As bactérias são seres procariontes. O nono. O nome da reprodução assexuada das bactérias é bipartição, conjugação, brotamento. Então, qual seria? Então, as bactérias, elas podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. De forma assexuada, a reprodução delas vai ser a partir da bipartição do material genético. Esse material genético vai se dividir, vai se duplicar e em seguida essa bactéria ela vai se dividir em duas células filhas, entenderam? Então, assim, a reprodução assexuada dessa bactéria vai ser por bipartição. Elas vão, como mais grosseiramente falando, elas vão partir. Primeiro vão dividir material genético e depois vão partir, certo? Elas também podem se reproduzir através da reprodução sexuada, né? Que é através da conjugação. Na reprodução assexuada, não é preciso de duas bactérias, apenas uma consegue fazer essa reprodução assexuada. Mas na reprodução sexuada, o processo é através de duas bactérias. Precisa de uma doadora e uma receptora. E essa reprodução é chamada de conjugação, a reprodução sexuada, em que precisa de uma doadora e uma receptora, certo? Esse material genético vai conseguir se reproduzir, se dividir e vai ter uma variabilidade genética melhor. O décimo. Os protozoários são seres pluricelulares, eucariontes ou procariontes? Então, os protozoários, eles não são pluricelulares, eles são unicelulares, eles são os protistas, protozoários são protistas e são seres unicelulares. São eucariontes, mas não são procariontes. Certo? Então, a resposta do décimo são eucariontes. O 11º. Seres que apresentam DNA livre no citoplasma. DNA é o quê? Material genético. O material genético livre no citoplasma são seres o quê? Procariontes, em que o material genético, o DNA, ele fica disperso no citoplasma. Os eucariontes, esse material genético, ele vai ficar dentro do núcleo. Ele vai ficar envolvido por uma membrana chamada eucarioteca. Então, o DNA, que é o material genético, no procarionte, ele fica livre no citoplasma. No eucarionte, ele fica no núcleo. 12º. Seres que não são capazes de produzir o próprio alimento. Heterótrofos. O 13º. É o único reino com seres procariontes.
Os protistas são procariontes? Não, são eucariontes. Os moneras são os únicos seres procariontes. O fungo é o reino dos fungos, nós vamos ver mais para frente, e as plantas, que é o reino plantae. Então, a resposta do 13º também é monera, que são seres procariontes. Os únicos procariontes são seres moneras. O 14º. Existem micro-organismos que são utilizados na indústria para a produção de iogurte, queijo e vinagre, e também usados na produção de tintas, plásticos, cosméticos e até para limpar certos tipos de resíduos. Os antibióticos são remédios que combatem as doenças causadas por certos grupos desses micro-organismos, que são as bactérias. Vocês sabiam que as bactérias elas são utilizadas para a produção de iogurte, de queijo, vinagre, de tinta, de plástico, de cosméticos? Então, as bactérias, elas são seres que tanto podem ser benéficas como maléficas, né? Elas tanto podem ser patogênicas em produzir alguma doença em algum ser vivo, como ela também pode trazer alguns benefícios, né? Então, não é de todo mal. As bactérias, elas também têm as bactérias do bem. E os antibióticos são remédios que combatem apenas bactérias. Apenas as bactérias são sensíveis aos antibióticos, pois os antibióticos vão parar a reprodução desfreada desses seres. O 15º. Existem bactérias que causam doenças no homem, aos animais e às plantas. São as patogênicas. No homem, por exemplo, a pneumonia, a lepra e outras. Nessa situação, a relação estabelecida entre a bactéria e o homem trata-se de um caso de a bactéria e o homem, neste caso das bactérias patogênicas em que elas produzem doenças, é um caso de parasitismo, em que as bactérias elas vão meio que se aproveitar do homem, né? Elas vão ser parasitas, elas vão parasitar esse organismo. Como também existem as bactérias que são mutualistas, né? Aquelas que estão no intestino, que vão ajudar na captação de vitaminas e minerais. Mas neste caso, as bactérias patogênicas que estão causando doenças são bactérias que estão tendo uma relação de parasitismo, a letra C. O 16º. Muitas bactérias e fungos se nutrem de substâncias presentes em organismos mortos ou em seus detritos e fezes. Neste processo, as substâncias orgânicas encontradas no corpo dos seres vivos são transformadas em substâncias minerais. Estas, por sua vez, são absorvidas por plantas e outros seres autótrofos. Portanto, sem as bactérias e fungos não havia o que? A decomposição e a reciclagem da matéria. Por quê? Já ouviram falar na reciclagem da matéria, do ciclo da natureza, em que nada se perde, né? Então, acontece na natureza a reciclagem da matéria. Um ser vivo que morre, ele não vai ficar ali perdido. As bactérias e fungos, os seres decompositores da natureza, da cadeia alimentar, existem os seres decompositores, eles vão agir naquela matéria morta e vão transformar aquela matéria morta em minerais. Esses minerais que vão ser produzidos por esses seres decompositores vão ser liberados no solo. Esse solo vai se fortalecer e a partir daí, com esses materiais no solo, esses minerais ali no solo, aquelas plantas que estão por ali, elas vão absorver esses minerais e vão ajudá-la a produzir o próprio alimento, né? Que a planta, além de precisar da luz solar, a água, ela também vai precisar de minerais, né? Então, é a reciclagem da matéria, através desses seres decompositores. Bactérias e fungos, eles vão agir também dessa forma benéfica, através da decomposição, que vão liberar na natureza minerais que vão ser utilizados pelos seres produtores para continuar essa cadeia alimentar. O 17º. Além de vacinas e soros, que outros produtos podemos utilizar, né, para combater infecções de bactérias? Então, as vacinas são para prevenção, soros são para combater doenças já existentes, mas as bactérias também
podem ser combatidas através dos antibióticos. Os antibióticos combatem as bactérias porque vão parar a reprodução delas, certo? E aí o nosso organismo vai conseguir se fortalecer e nossas células de defesa vão combater elas, né? Então, o antibiótico vai agir para nos ajudar a combater as bactérias, ou nós, ou qualquer outro seres. Certo. Aí nós passamos também, eu passei para casa, as páginas 65 a 67 do livro. Aí vamos fazer essa correção. O primeiro. Que vantagem tem uma bactéria em realizar a reprodução sexuada por conjugação? Então, a reprodução sexuada é a reprodução em que vai precisar de duas bactérias, né? Uma doadora e uma receptora. Então, esse tipo de reprodução seria bom. A vantagem dele é porque vai ter uma variabilidade genética, ou seja, o material genético vai se misturar da bactéria receptora com a doadora, e isso vai ter um ser diferente. Porque na reprodução assexuada, em que é apenas uma bactéria, que ela vai duplicar seu material genético e depois se repartir, o material genético continua o mesmo, da mãe e das células filhas. Não vai mudar nada. E na reprodução sexuada muda. Na reprodução sexuada por conjugação, como são duas bactérias, tem dois tipos de material genético que vão se misturar e vão produzir uma célula filha totalmente diferente, né? Com algumas diferenças no material genético. Então, a resposta seria aumentar a variabilidade genética, tornando-se uma bactéria mais apta à sobrevivência, porque vai ter um material genético mais, além de ser diferente, mais resistente. O segundo, de acordo com a nutrição de acordo com a nutrição, as bactérias podem ser classificadas em autótrofas ou heterótrofas. Qual a diferença entre esses dois tipos de bactérias? Então, a bactéria autótrofa, ela produz o próprio alimento através do processo chamado quimiossíntese ou através da fotossíntese, que as cianobactérias produzem o próprio alimento através da fotossíntese e outras através da quimiossíntese, que é através de reações químicas. Já a bactéria heterótrofa, ela não produz o próprio alimento, ela vai se nutrir de outros seres. Vão ser classificadas como as parasitas, né? Que elas vão precisar de outros seres para se alimentar. Então, a autótrofa produz o próprio alimento, a heterótrofa não produz. O terceiro, algumas bactérias são patogênicas por causa das toxinas que produzem. Esse é o caso do Clostridium tetani, uma bactéria anaeróbica, não precisa de oxigênio para sobreviver. Ela é anaeróbica obrigatória, causada pelo tétano. Essa bactéria não invade o organismo, mas libera toxina tetânica, que afeta o sistema nervoso e produz rigidez muscular quando se prolifera em feridas profundas. Entretanto, quando a bactéria infecta as feridas superficiais, não ocorre o tétano. Explique por que o tétano só ocorre em feridas mais profundas. Por quê? Se são bactérias anaeróbicas, que para elas se reproduzirem, elas vão precisar de um ambiente que não tenha oxigênio. E nas feridas mais profundas, elas vão encontrar esse ambiente que não vai ter muito oxigênio, né? Então, por isso que nas feridas superficiais, elas não vão conseguir produzir essa doença, apenas nas feridas mais profundas, que é o ambiente mais perfeito para elas. O quarto, o professor explicou aos alunos que se houver um bom suprimento de comida e espaço suficiente a partir de uma única bactéria, pode surgir, em cerca de 10 horas, mais de 1 bilhão de bactérias. Que característica desses micro-organismos explica essa rápida multiplicação? Então, seria pela reprodução dela assexuada, em que apenas uma bactéria que vai se partir. É uma bipartição, né? É a forma que elas têm de reprodução. É uma reprodução muito rápida, né? Em que elas vão duplicar o material genético e logo em seguida elas vão se
duplicar. É bem rápido. Cerca de 20 minutos ocorre uma duplicação, é muito rápido. Então, o quinto. No quinto, fala assim sobre a mutação das bactérias, resultante do uso incorreto de antibióticos. Então, o que é que acontece? O uso incorreto de antibióticos, porque elas vão ficar resistentes. Se o antibiótico vai usar de forma inadequada, essa bactéria ela vai ficar resistente àquele antibiótico. Então, isso aí lembra da proposta de Charles Darwin sobre a seleção natural, que é o processo biológico em que os seres mais adaptados eles sobrevivem. Então, é a letra C. Charles Darwin que acreditava em um processo biológico que chamou de seleção natural. O sexto, considerando-se as doenças gripe, paralisia infantil, gonorreia, doença de Chagas, amarelão, cólera, tuberculose e febre amarela, pergunta-se: quais dessas são passíveis de tratamento de antibiótico? Por quê? Apenas aquelas causadas por bactéria, como a gonorreia, a cólera, a tuberculose, porque as outras são causadas por vírus, né? Então, além de vírus, são também causadas por vermes, né? Que nós vamos ver bem lá para frente. Mas os antibióticos eles são sensíveis apenas às doenças causadas por bactérias. O sétimo. Muitas doenças humanas são produzidas por vírus. Marque a relação